Oi, tchutchuquezas! Tudo certinho, tudo joinha, tudo beleza? Vamos iniciar então mais uma semana, pessoal, e vamos iniciar com história, né? Parece possível que nós não iniciamos a nossa semana falando sobre história e vamos continuar falando sobre a história do Brasil, certo? Hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos finalizar o nosso terceiro bimestre, tá? Só lá no Amarrando as Pontas, vamos relembrar alguns pontos importantes que nós vimos ali neste último capítulo e logo em seguida nós iniciaremos então a nossa apostila, a nossa quarta e última apostila, o nosso quarto bimestre, hein, pessoal? Já, hein, galerinha? Meu Deus, nosso aninho está acabando. Triste, hein, pessoal? Queria ter curtido mais esse ano com a presença de vocês. Bom, então vamos lá, certo? Então vamos relembrar rapidinho o que nós vimos ali nesse último capítulo. Nós vimos sobre 4 presidentes que o Brasil teve. Nós tivemos lá em 1946 o Dutra, que estabeleceu de novo o que? A democracia no nosso país. Então lembram que o Brasil vinha de um período lá do Getúlio Vargas, que ele ficou no poder, lembra dos 15 anos que o Vargas ficou no poder? E depois o povo conseguiu tirar o Vargas do poder e entrou então o Dutra, certo? Então o Dutra elaborou uma nova Constituição, trouxe novamente a democracia para o Brasil, o voto secreto, a liberdade de expressão. Então, temos aqui, a partir de então, um período de democracia, certo? Logo depois do Dutra, nós tivemos quem? Nós tivemos novamente Getúlio Vargas, vocês lembram disso? Pois é, o que ele prometeu para ser eleito? Que o salário dos trabalhadores ia aumentar, a economia do Brasil ia se desenvolver. E nisso, então, ele foi eleito. Mas vocês lembram o que aconteceu com Getúlio Vargas? Ele cometeu suicídio, né? Então não aguentou a pressão da população que não estava contente com o seu governo, ele cometeu suicídio. Em 1956, então, entrou no poder Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, lembram o JK? Qual era a promessa dele? Desenvolver o Brasil 50 anos em apenas 5. Vocês lembram? Então, para isso, o que ele fez? Ele fez uma série de investimentos. Então, ele investiu em energia, investiu em transporte, investiu em indústrias de base. Foi nessas áreas que ele mais investiu. Lembram que ele também construiu a cidade de Brasília, que ali, então, passou a ser a capital do nosso país. Lembram de tudo isso ou já esqueceram? Ah, tudo bem se esqueceram, né, pessoal? Acontece, mas já estou relembrando. Lá em 1961, então, nós tivemos o quê? Nós tivemos um novo presidente, que foi o Jânio Quadros. Mas o Jânio Quadros, o que aconteceu? Ele foi presidente do Brasil por apenas 7 meses. Lembram que ele estava sofrendo algumas ameaças, segundo ele. Então, aí ele saiu do governo. Quem assumiu foi o seu vice, que foi o João Goulart, o Jango, né? Então, ele acabou sendo o novo presidente do nosso país. E vocês lembram, então, que nós vimos o que ele prometeu. Então, vejam que ele queria uma série de reformas para melhorar o nosso país. Mas as pessoas gostaram dessa reforma, hein? Quem lembra da reforma tributária, da reforma agrária? Será que agradou a todos? Ele queria, certo, que ajudar as pessoas mais pobres. Mas será que todo mundo gostou dessas reformas? Pois bem, gente, nós vamos, hoje, o nosso quarto bimestre, nós vamos falar justamente sobre a continuidade disso, tá? Mas antes, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá responder o Amarrando as Pontas lá na página 188 e na página 189, tá, galera? Façam lá o Amarrando as Pontas. Ali aparecem algumas imagens e algumas inovações que teve ali naquela época de 1950, 1960 e que era considerado bastante moderno, tá? Então vejam sobre isso e respondam ali, respondam aquelas questões.
Porque agora então nós vamos iniciar o nosso quarto bimestre, pessoal. Na página 144 nós temos algumas imagens ali, tá? Então acompanhem lá comigo na página 144. O que será que são essas imagens? Então vejam. Primeiro vamos começar a falar então sobre o título: ditadura militar. Essas palavrinhas não são estranhas a nós. Lembra que nós já estudamos sobre ditadura militar? Quem aí lembra o que é ditadura militar? Em que época que isso ocorreu? Ocorreu essa época mesmo? Bom, pois é, pessoal. Nós vamos ver aqui durante todo esse capítulo sobre a ditadura militar. Então nós vimos no final lá do último bimestre, do terceiro bimestre, sobre um período de democracia. Agora nós vamos ver mais um período que o Brasil sofreu com a ditadura militar, tá? E essa ditadura militar tem a ver com o final do período de democracia que nós acabamos de ver. Lembra que eu falei, perguntei assim: e pessoal, será que as pessoas gostaram das reformas que o João Goulart queria? Como será que elas reagiram? Então, teve consequências as reformas que ele queria para o Brasil, e as consequências começam aqui, tá? Então vejam lá. Nossa. Então vejam lá, gente, a ditadura militar. O que será que é a ditadura militar? Quais são as consequências disso? Então nós temos ali duas imagens. A primeira imagem, então, nós temos o quê? Vejam lá: procurados pelos órgãos de segurança nacional. Então veja, a segurança nacional estava procurando essas pessoas. Isso quando? Lá em 1971. E ali diz que se a pessoa visse qualquer um desses procurados, era para entrar em contato ali através dos telefones, certo? Então ali temos alguns números de telefones. Então vejam. Em 1971 nós temos aqueles procurados ali. Por que será que essas pessoas estavam sendo procuradas, pessoal? O que será que elas fizeram? Que erro será que elas cometeram? O que vocês acham, hein? Nós vamos descobrir isso ao longo desse capítulo. E a segunda imagem, o que ela nos mostra? Ela já nos mostra um período mais tarde. Essa, então, é um cartaz de 1989. E vejam lá o que diz: nunca mais. O que será que é nunca mais? Mortos e desaparecidos. Então, vejam, nós temos ali várias pessoas, dentre elas homens e mulheres. E o que aconteceu com essas pessoas, pessoal? Elas estão mortas e desaparecidas, ou mortas ou desaparecidas. Então vejam, em 1989 essas pessoas, ninguém sabe o que aconteceu com elas, ou elas foram mortas ou elas foram desaparecidas. Vejam lá o que diz: 1989, Grupo Tortura Nunca Mais. Isso é lá da cidade de São Paulo. Então vejam só, pessoal, o que nós vamos estudar nesse capítulo tem tudo a ver com essas duas imagens. Então lá na década de 70, aquelas pessoas sendo procuradas. Lá no final da década de 80, nós temos o quê? As pessoas que haviam sumido, ou elas estavam mortas. Será que uma imagem tem a ver com a outra? Será? Vocês vão descobrir isso, tá? Então, lá na página 146, pessoal, nós temos ali, então, mais um jornal. E vejam só, essa imagem desse jornal, o que ele nos traz, o que ele nos fala? Ele está falando, então, sobre o fim desse período do João Goulart, o Jango, no poder. Por que, pessoal? Então, o Jango, ele queria as reformas, ele queria que essa população mais pobre fosse beneficiada. Mas muitos grupos não gostaram disso. E com isso, então, o que aconteceu? Esses grupos que não queriam essas reformas, que estavam sendo contra tudo isso que ele estava fazendo, se juntaram aos militares. Então eles se juntaram aos militares e o que aconteceu?
Tadã! Fora Jango! Então vejam ali, ó, sublevação em Minas para depor Jango, barricada em invasão. Jango, o golpe está condenado. Jair, máxima energia contra os sublevados. Então vejam, gente, esse jornal ele vai falar justamente sobre isso. Então que os militares tiraram o Jango do poder, tá? Então, adeus. Então, adeus, Jango. E com o Jango, com a entrada dos militares, o que aconteceu com a democracia? Será, hein? Quem sabe? Quem vai acertar essa pergunta? Então, pessoal, não deixem de ler ali aquele textinho para vocês saberem o que aconteceu ali nesse período, tá? E eu quero que vocês façam o quê? Que vocês encontrem ali no texto sobre esses grupos que se uniram aos militares para tirar o Jango do poder, com a justificativa do quê? Tá? Então, por que eles se juntaram aos militares? Por que eles não queriam mais o Jango? Qual era a justificativa deles? Por que eles queriam que ele saísse? Então, encontrem ali no texto e grifem, tá? Por que é que eles queriam que os militares tirassem o Jango do poder? Bom, eles conseguiram tirar o presidente eleito do poder lá em 31 de março de 1964. Então ali, gente, em 1964 começa um novo período do Brasil, tá? Que é essa época de ditadura militar. Então vejam ali na página 147 nós temos a primeira imagem de como foi que a população reagiu a isso. Então a primeira imagem mostra o quê? Muitos manifestantes que apoiavam o presidente, que apoiavam o Jango, eles estão o quê? O que está acontecendo ali naquela imagem? Estão vendo os policiais, estão vendo os manifestantes. Então eles eles agiram, né? Eles não ficaram parados. E os militares também agiram, então eles entraram em confronto. Pessoal, e aí então começam esses confrontos e começa a relação ali com as imagens que nós vimos anteriormente. E já na segunda imagem nós temos o quê? Os estudantes que, ao contrário dessa imagem, ao lado, eles estavam apoiando os militares. Então ali eles estavam comemorando, tá, pessoal? Pois é, hein? Será que eles continuaram comemorando a entrada dos militares no poder? Nós vamos descobrir isso, hein? Fiquem atentos às cenas dos próximos capítulos para vocês descobrirem, certo? Então não esqueçam de ler ali o capítulo, de grifar ali sobre a justificativa desses grupos que apoiaram os militares e de responder ali também a página 147, tá? Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.